Olá, como vão? Espero que todas e todos estejam bem. Vamos dar início a mais uma aula da nossa disciplina de Introdução à Administração. Sou o professor Alexandro Bilar, da UFRPE UAST. É um prazer compartilhar com vocês um pouco de conhecimento durante essa nossa videoaula. Hoje vamos tratar em especial das organizações. A temática central da nossa aula hoje, a importância das organizações, as funções organizacionais ou áreas funcionais, né? Que são as áreas dentro das organizações com suas especificidades e que também são tidas como áreas da administração, de uma forma geral, né? A estrutura organizacional em si, enfim, espero que todas e todas gostem. Vou compartilhar aqui um vídeo que preparei, um áudio, uns slides que preparei com carinho. Espero que gostem. Então, organizações e suas funções será a nossa pauta de hoje. Vou ajustar aqui a tela para que vocês possam. Acho que aqui vocês me viram bem. Ok? Deixa eu ajustar um pouquinho mais. Vamos lá, né? Vamos voltar aqui para a nossa tela inicial para começar nossa conversa de hoje. Bom, as organizações e suas funções, temática indispensável, lembrando que o objeto de estudo da administração são as organizações. O conceito em si de organização. Na aula anterior nós já falamos um pouco, mas vamos reforçar aqui esse conceito do Maximiano, que eu acho bem interessante. Esse livro que consta na bibliografia da disciplina, no plano de ensino, e que vocês podem ter acesso na plataforma Minha Biblioteca da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, os dois livros que eu usei como base para a aula de hoje são obras que constam lá na minha biblioteca, que vocês podem acessar para que vejam em minúcias o assunto que nós vamos tratar hoje. Tá? Então, as organizações podem ser conceituadas como um conjunto, né? Como sistemas de trabalho que transformam recursos em produtos e serviços, ou seja, elas possuem objetivos comuns, né? Então, elas transformam os recursos disponíveis através de suas operações em bens, em objetivos que elas se dispuseram a alcançar, tá? Então, representando graficamente, nós temos essa imagem aqui que deixa bem claro isso. Os recursos são as pessoas, né? A mão de obra, que trabalha na organização em si, as matérias-primas, as informações, o espaço, o tempo, enfim, tudo aquilo que é necessário para que a organização funcione. Isso entra aqui na organização, essa é uma ideia de um sistema organizacional, entendeu? Que nós temos os recursos, que são as entradas ou inputs desse sistema, tá? Esses sistemas vão aqui para transformação dentro da organização, tá? Então, nesse processo de transformação existe a divisão do trabalho, a especialização funcional, as áreas, né? As áreas funcionais vão dar a sua contribuição para que, no final, na saída, né, nos objetivos lá propostos pela organização, os bens ou serviços gerados, né, pela organização, os produtos ou serviços, depende do tipo de organização, isso vai para a comunidade, vai para a sociedade, vai para os clientes, e depois lá ela tem, né, informações sobre esse produto, tendo a retroalimentação desse sistema, ou que nós chamamos de feedback.
Então, basicamente, uma organização é um sistema aberto, ou seja, é um sistema que recebe os recursos do ambiente no qual está inserido, transforma esses recursos em bens ou produtos, né, produtos ou serviços, e isso vai ser ofertado para a sociedade. Lembrem-se, a função de uma organização é servir as pessoas, né, os seres humanos que habitam esse planeta. Eles precisam das organizações por uma série de razões. No próximo slide, nós falamos um pouco sobre vamos dizer assim, essas contribuições que as organizações dão à sociedade. Vou passar um pouquinho aqui minha imagem. Pronto. Então, nós podemos dizer que as organizações elas são capazes de reunir recursos para atingir metas e resultados desejados. Então, através das organizações, através dos recursos que a organização é capaz de alocar, né, e de transformar, ela consegue atingir metas, porque as organizações têm objetivos comuns, né, e resultados desejados, coisa que individualmente não seria possível. Tá? Então, as organizações também produzem bens ou serviços úteis à sociedade, né, com eficiência e qualidade. Então, os processos organizacionais são indispensáveis para que esses produtos ou serviços tenham a eficiência. Lembra que na aula anterior falamos um pouco sobre eficiência, ou seja, a eficiência está relacionada aos meios, né? A você utilizar os recursos disponíveis de forma otimizada, da melhor maneira possível, com o mínimo possível de falhas, de custos desnecessários, para que você otimize o seu tempo, o seu trabalho, os recursos que você dispõe, os seus processos, de uma forma geral. Né? Então, a eficiência é você fazer o uso adequado dos seus recursos, tá? Para atingir os seus objetivos. Aí entra o conceito de eficácia. Falamos numa aula anterior. Tá? E com qualidade. Veja um outro conceito aí, que é o conceito de qualidade. A qualidade é você atender às expectativas, fazer com que esses produtos ou serviços atendam e, por vezes, superem as expectativas dos seus clientes, né? Do seu público estratégico, das pessoas que vão consumir esses produtos ou serviços. Tá? Outra função, outra contribuição aí das organizações é facilitar a inovação. Através das organizações, a inovação tem condição de se materializar, né? Às vezes você inventa algo, mas isso só vai se transformar em um produto ou um serviço dentro de um ambiente organizacional. Ele precisa de uma estrutura organizacional, né? Então, as organizações facilitam, favorecem e, ultimamente, elas são estimuladas a inovar, né? A promover a inovação tão necessária para a nossa sociedade. Vejam a quantidade de produtos ou serviços que diariamente vão sendo criados, né, por meio das organizações. Todas essas características constam lá no livro do Chamer Hall Júnior, que também é uma bibliografia que está à disposição para vocês, de forma digital, na plataforma Minha Biblioteca. No final dessa apresentação e no plano de ensino da disciplina consta o link, né, consta informações para que vocês acessem lá no ambiente da plataforma. Ok? Bom, as organizações também utilizam modernas tecnologias de produção e informação. Tá? Então, essas novas tecnologias têm nas organizações um ambiente favorável para se desenvolver. As organizações também são capazes de se adaptar ao ambiente em transformação e, por vezes, influenciá-lo. Então, vejam o cenário atual de pandemia, muitas organizações tiveram que se reinventar para se adaptar a este cenário. Organizações que antes não trabalhavam de forma remota, organizações que antes não trabalhavam fortemente com delivery, com serviço de entregas, organizações que não faziam vendas pela internet, não tinha e-business, né? E-commerce, tiveram que mergulhar nesse universo, porque é uma necessidade, né? No atual contexto.
E as organizações também podem influenciar o ambiente. Vejam, grandes empresas, né? Grandes organizações, de uma forma geral, quando uma organização chega numa cidade, ela influencia a rotina daquela cidade, né? Organizações que influenciam estados, países, enfim, elas podem muito bem influenciar o ambiente do qual elas fazem parte, né? De forma positiva, de forma a causar impactos positivos, mas também, algumas vezes, causando algumas externalidades, causando alguns impactos negativos, porque uma organização, quando aporta em um determinado local, traz uma série de consequências para aquele ambiente. Né? Criar valor para proprietários, clientes, funcionários e satisfazer suas necessidades. As organizações também são capazes disso. Aqui temos um pouco da ideia de efetividade. Lembra que comentamos esse conceito anteriormente? Criar valor, né? Não atingir qualquer tipo de objetivo, mas objetivo que tenha valor, que gere valor, que crie valor. É a ideia de efetividade. Tá? Os proprietários, os clientes, os funcionários, a comunidade, né? São os chamados stakeholders organizacionais, ou público estratégico da organização, partes interessadas pela organização. Tá? Acomodar desafios contínuos de diversidade, ética, motivação, coordenação de funcionários. Então, as organizações também dão condições para o desenvolvimento da diversidade, da ética, da motivação. As organizações podem, sim, ajudar a melhorar esses aspectos e também a vida dos seus funcionários, desenvolvendo seus talentos. Então, dentre outras contribuições, algumas aí que estão presentes nas organizações, as quais são capazes de fazer todos esses, de dar essas contribuições que citamos e outras mais. Tá? Vamos em frente. A configuração das organizações. As organizações, elas têm um formato, né? As organizações, elas possuem um formato. Essa figura aqui no slide seguinte mostra um pouco disso. É o modelo do Mintzberg, que é um autor muito comum na área da administração, e mostra a configuração organizacional, ou seja, como seria aí o corpo de uma organização. Né? Então, aqui nós teríamos a parte estratégica da organização, lembra um pouco aqueles níveis, né? É com base naqueles níveis que estudamos na última aula, que é o nível estratégico, né? Top management, que é a alta administração, no nível intermediário, a média organização, middle management, e aqui a base da pirâmide, que é o nível operacional. E do lado aqui, a tecnoestrutura e o suporte. Vamos ver um pouco o que são cada um desses componentes de uma configuração organizacional. Okay? A administração, a alta administração, ela é composta por aquelas pessoas que estão no nível de diretoria, né? No nível de presidência, nível estratégico. Vimos isso na aula anterior. Então, lá são traçadas as políticas organizacionais, as suas estratégias, né? Então, você tem a administração superior e nós também temos a administração média, né? Que coordena os departamentos, que é a chamada organização no nível intermediário. Então, o nível estratégico intermediário, eles se comunicam constantemente, porque eles formam aí, né, a base, também com o nível operacional, do que é a gestão como um todo. Tá? O suporte técnico, ou técnico-estrutura, no modelo do Mintzberg, é composto por aquelas pessoas que são pesquisadoras, que são os engenheiros. Imagino que você tem uma empresa de tecnologia, você vai ter lá os engenheiros de software. Né? Se você tem um emprego, uma indústria, você tem lá os engenheiros de produção. Se é uma indústria química, os engenheiros químicos, enfim, são aquelas pessoas que criam inovações, que ajudam no desenvolvimento de novos produtos e serviços, tá? E que são o suporte técnico necessário. Todas as vezes que é preciso criar um novo produto na organização, você recorre ao seu suporte técnico. Você vai buscar
a expertise, a experiência, o conhecimento técnico desses profissionais. Tá? Você tem também o suporte administrativo, que são os profissionais que trabalham para o bom andamento das operações, sua conservação. Né? Então, a organização precisa do suporte administrativo, são as pessoas que auxiliam nas operações, nas ações de dia a dia, da gestão da organização como um todo. E na base da pirâmide, no nível operacional, as pessoas que vão trabalhar o trabalho básico da organização. E notem, elas são tão importantes quanto as que se encontram nos outros níveis. Né? Digo até, sem medo de errar, que não existiria organização sem o nível operacional, porque o nível operacional é que tem um contato direto com a atividade fim da empresa, com o cliente. Né? Então, essa representação gráfica fica mais ou menos assim, na visão do Mintzberg. E esse formato pode mudar dependendo aí das características de cada organização. Pode ter organização que tenha muita gente aqui no nível da técnico-estrutura, tem organização que pode ter muito mais gente aqui no suporte, vai depender do tipo de atividade que aquela organização se especializou, né? Da sua especialização funcional. Então, uma empresa da área de serviços tem uma configuração, a empresa na área de industrial tem outra configuração, né? Uma indústria, enfim, um comércio, tá? Então, um órgão público, dependendo do tipo de organização, você tem N possibilidades de formato, de uma forma geral. O Mintzberg colocou essa configuração aí, que pode ir mudando um pouco de organização para organização, dependendo aí do seu porte, da sua atividade de especialização, né? Funcional e de outros fatores. Ok? Mas para que uma organização funcione, ela tem as suas áreas funcionais. Né? Nós vimos que uma organização precisa ser especializada em algo. Né? Ela tem uma atividade na qual ela é especializada. E ela existe dentro da organização setores, que são as chamadas funções da organização, funções organizacionais, ou áreas funcionais dentro de uma organização. Classicamente, nós temos, e isso vai depender do tipo também de organização. De uma forma básica, nós temos essas funções aqui. Né? Mas, dependendo do tipo de organização, pode haver mudanças, obviamente. Tá? Por exemplo, uma empresa que trabalha com entregas, com distribuição, ela também terá que contemplar a sua área de logística. Né? Enfim, mas de uma forma geral, clássica, por assim dizer, temos essas configurações. Nós temos as funções. Né? Nós temos a função produção ou operações, que é onde são transformados os recursos organizacionais em bens ou serviços. Né? Nós temos a área funcional ou a função organizacional marketing e vendas, né? Que é onde se vendem os produtos organizacionais, se comercializam, né? A parte comercial da empresa, onde se tem aí a venda em si dos seus bens ou serviços. Né? Nós temos a área de pesquisa e desenvolvimento, também conhecida como P&D, onde se desenvolvem os novos produtos, né? Onde aflora a inovação no corpo organizacional. Nós temos a parte financeira, né? Que é a função finanças, que algumas empresas chamam de finanças e contabilidade, ou apenas finanças. Né? Essa área funcional é responsável justamente por toda a parte financeira e contábil da empresa, que é indispensável. Não existe gestão sem a parte financeira e contábil. Né? E a gestão de pessoas, que é uma área indispensável para, não apenas para a parte de gestão, né, de recursos humanos clássica, né? Contratação e demais trâmites burocráticos da gestão do pessoal, mas também o desenvolvimento dos talentos, treinamento, aperfeiçoamento, né? Geração de aprendizagem organizacional, tudo isso está relacionado a essa área de gestão de pessoas, que é indispensável para uma organização. Tá?
essa imagem mostra muito bem como é que funciona, né? Você tem aqui a gestão, a administração geral e as suas respectivas áreas, as quais são, como tudo em administração, interdependentes e complementares. Eu gosto muito dessa expressão, porque em administração tudo acaba, de uma forma ou de outra, sendo interdependente ou complementar. Uma área precisa da outra. Então, não existe como você produzir na área lá de operações se você não tem como vender na área de marketing, e você não consegue produzir nem vender nada se você não tiver comprado, né, ajustado aqui os seus custos adequadamente, isso é na função financeira, né? Você não faz nada disso se você não tiver um corpo de colaboradores motivado, um corpo capaz, né, de dar os resultados que a organização precisa, e também você precisa inovar constantemente. Então, veja a importância dessas áreas e como elas se correlacionam, né? Como elas têm várias formas de interagir umas com as outras no dia a dia de uma organização. Que eu lembro, é um sistema aberto, né? E interação constante, tanto com seus órgãos internos, quanto com o ambiente externo. Depois vamos falar, numa próxima aula, especificamente sobre esse ambiente externo e como influencia o dia a dia das nossas organizações, né? O seu planejamento, as suas estratégias, todas as suas ações. Ok? Então, vamos tratar de cada uma dessas áreas pormenorizadamente. Primeiro, nós temos a função produção, ou operações, modernamente, né? Obviamente, isso depende do tipo de organização. Então, essa função, né, essa área funcional, ela compreende todo o sistema de operações produtivas que vai transformar os recursos que entram lá na empresa, né, pelo input, em bens e serviços, né? Bens ou serviços, depende do tipo de finalidade da organização. Tá? Então, você tem aí a produção, alguns tipos de processo produtivo varia, né? Dependendo da organização e suas especificidades. Você tem a produção em massa, por exemplo, é muito comum em indústrias que produzem um grande número de produtos idênticos. Então, se você vai numa fábrica de gêneros alimentícios, né, que produzem lá, por exemplo, um biscoito, então, uma grande quantidade de biscoitos, né, milhares e milhares de unidades são produzidas diariamente. Você tem um modelo lá de produção em massa. Você tem que padronizar as atividades para dar a condição de ter essa produção massiva, né, constante, lá na sua manufatura, na sua fábrica. Você pode ter a produção por processo contínuo, que é quando você tem um fornecimento ininterrupto de um único produto ou serviço, é um outro modelo, né? Você pode ter a produção unitária em pequenos lotes, são os produtos sob encomenda, né? Podem ser simples, podem ser complexos. Então, por exemplo, alguém agora que passou a trabalhar na pandemia vendendo produtos, recentemente aqui tivemos a Páscoa, né? Então, muitas pessoas se organizaram para fazer ovos de Páscoa, para criar, e vendiam isso sob encomenda, né? Então, era um tipo de produção unitária, em pequenos lotes, sob medida, sob encomenda. E isso também pode ocorrer em grandes organizações para produtos especiais, né? Que você não produz em grande quantidade. E aí você pode utilizar esse modelo de produção unitária em pequenos lotes. Enfim, existem outros formatos, mas, de uma forma geral, a função produção ou operações é o coração, por assim dizer, produtivo da organização, né? Que vai dotar a organização de toda a produtividade. E aí tem que estar, obviamente, pautado por aquele conceito de eficiência que nós estudamos anteriormente, né? A otimização na utilização dos recursos organizacionais. A função marketing é a função indispensável para uma organização, né? A função organizacional marketing, a área funcional marketing, estabelece e mantém uma relação entre a organização e com seus clientes ou público-alvo, uma relação de longo prazo.
É o marketing que é responsável pela chamada fidelização dos clientes, né? Então, dentre as atividades, você tem a pesquisa de marketing, que é para saber as tendências que estão acontecendo no mercado, né? O desenvolvimento de produtos junto com aquela outra área de pesquisa e desenvolvimento. O preço, a precificação também está diretamente relacionada à área de marketing. E aí ela entra em contato com a área de finanças também, porque você não pode precificar sem ter noção dos custos envolvidos no processo produtivo, né? A distribuição, e aí dependendo do tipo de empresa, pode criar uma outra área lá chamada logística, né? Para fazer a distribuição dos seus produtos. Sim. A promoção, é muito comum você identificar a área de marketing com a função promoção e com a função de vendas, né? Quando a gente fala para um leigo marketing, ele já relaciona a promoções, a vendas, né? Então, toda essa parte comercial da organização está diretamente relacionada com a função de marketing, mas também a parte de pesquisa e também a parte de distribuição, porque isso é interligado, né? Lembrem, organização é um sistema aberto, interação com o seu ambiente externo e cujas funções internamente são interdependentes e complementares. Então, a função marketing, através das suas promoções, através de um contato constante com seus clientes, com seu público-alvo, vai fazer com que esse cliente retorne à organização ou faça novos pedidos, faça novos contratos, tenha novas interações e no pós-venda, né? Então, é toda essa relação que envolve cliente e público-alvo da organização, cliente e organização, público-alvo e organização, é a função marketing, é indispensável e existem, inclusive, profissionais que se especializam em cada uma dessas áreas que eu estou citando e formam, né, toda uma expertise. A função pesquisa e desenvolvimento também tem uma relação direta com a função marketing. Depois eu vou deixar um texto de apoio para que vocês leiam e vejam mais informações a esse respeito. Então, pesquisa e desenvolvimento, o P&D, é lá onde estão as pessoas criativas, né, que vão criar, transformar as informações que recebem lá do marketing em avanços científicos, em produtos, em serviços. Às vezes surgem ideias que são materializadas, que são transformadas em produtos, serviços aqui na área de pesquisa e desenvolvimento. Tá? Então, indústrias possuem todo um corpo técnico que vai desenvolver novos produtos. Vejam, agora, no momento da pandemia, as indústrias farmacêuticas não cessam de estar desenvolvendo produtos para combater aí, né, a Covid, né, vacinas foram criadas e outras decorrências dessa doença fizeram com que muitas empresas que trabalham com fármacos, né, indústrias farmacêuticas, desenvolvessem outros produtos para especificidades de sintomas, né, relacionados direto ou indiretamente com a pandemia. Então, a área de pesquisa e desenvolvimento vai criar, vai inovar constantemente a organização dos seus processos, né? Vai desenvolver novos produtos, as novas tecnologias, melhorar os processos que já existem dentro da organização, ou seja, dotar a organização de maior produtividade, fazer com a organização, com aqueles mesmos recursos, tenha mais resultados, produza mais produtos, mais serviços. Isso é a ideia de produtividade, é gerar mais produtos, mais bens, né, ou serviços com os mesmos recursos. Né? Então, isso também está relacionado à ideia de eficiência, de evitar gastos, de evitar custos desnecessários. Então, novas tecnologias e melhoramento do processo produtivo em si, né? Nos processos produtivos, faltou um Szinho aqui, perdão, está diretamente relacionado à função pesquisa e desenvolvimento. E aí, cada organização tem o seu layout, tem o seu formato, né? Existem organizações que possuem centros de pesquisa, né? Tem organizações da área química, da área de fármacos, como eu falei, que possuem laboratórios, né?
empresas que trabalham com produtos químicos, etc. E há oficinas, né? Dependendo do tipo de organização, elas podem possuir oficinas para fazer isso. Empresas que trabalham com software, eles possuem esses laboratórios virtuais, né? Dentro dos seus computadores, onde os técnicos lá vão criando produtos, né? Jogos, por exemplo, nós temos a indústria de jogos hoje em dia, onde muitos jogos são criados, aplicativos são criados, né? Então, isso é pesquisa e desenvolvimento, pessoal. É uma área vital para a organização. A função finanças, que também pode estar atrelada à contabilidade, pode se chamar área financeira ou de contabilidade e finanças, porque lá é onde há a proteção, né, dos recursos financeiros da organização. A função do setor financeiro, né, a função financeira contábil em uma empresa, busca proteger e utilizar eficazmente os recursos financeiros da empresa. Isso compreende o planejamento em relação à previsão de recursos, né? O financiamento das fontes de recursos. Quais são as fontes mais adequadas que a empresa precisa para adquirir seus recursos, né? O controle, o monitoramento efetivo, acompanhamento e avaliação dos resultados organizacionais através de indicadores, né, de desempenho, indicadores financeiros, indicadores contábeis, para saber se a organização está indo ao encontro dos seus objetivos, né? A questão da aplicação desses resultados em investimentos, onde investir, né? Então, todas essas decisões de como planejar, né, com que recursos, quais as fontes de financiamento da organização, o controle dos seus resultados, e como investir os recursos organizacionais, né, como aplicar os recursos, isso está diretamente relacionado e é papel da área financeira, da função finanças. Inclusive, existe a figura do controller, que é uma figura muito falada, e muitas empresas de porte possuem esse profissional que tem essa atribuição, né? Ele lida diretamente, ele entra em contato direto com a alta administração, levando as informações estratégicas, né? Porque essas informações é que vão determinar os rumos da organização. E uma outra função, que obviamente você já deve ter ouvido falar, é de recursos humanos, ou, como se chama modernamente, gestão de pessoas, né? A área de gestão de pessoas, que busca encontrar os talentos, atrair os talentos que a organização precisa, né? Encontrá-los, atraí-los e mantê-los. Desculpe. Esse é o grande desafio da área de gestão de pessoas. Encontrar os talentos, manter os talentos, né? Atrair os talentos para a organização e mantê-los. E mais, desenvolvê-los, né? Faltou inserir aí essa informação. Desenvolver esses talentos para que esses talentos fiquem cada vez mais hábeis, as pessoas fiquem cada vez mais competentes, desenvolvam novas competências, novas habilidades, novas competências. É indispensável para a organização. Então, a função de gestão de pessoas compreende planejamento da mão de obra, que eu vou precisar recrutar, que eu vou precisar contratar, né? O processo em si de recrutamento e seleção, como é que eu vou terceirizar isso, enfim, como é que eu vou fazer essa função. O treinamento e o desenvolvimento, como eu falei há pouco, dessas pessoas, a avaliação do desempenho, se as pessoas estão atendendo, e tem empresas hoje que utilizam avaliações interessantes, as próprias pessoas se autoavaliam, né? Tem uma avaliação chamada 360 graus, a empresa avalia, você se avalia, todos se avaliam, né? A questão de remuneração, de compensação, né? Para as gratificações, etc. E a parte de administração do pessoal em si, né? Do dia a dia, do trabalho, que é relacionada à higiene, segurança. E hoje em dia, a área de gestão de pessoas, diante da pandemia, tem essas funções aqui de higiene, saúde e segurança,
cada vez mais com maiores exigências por conta dos protocolos sanitários, no caso aí das que conseguiram retomar as atividades, ou mesmo após aí caso as vacinas, né? Então, logo as vacinas estejam disponíveis, os protocolos de higiene, saúde e segurança permanecerão. Então, a mudança que essa pandemia nos trouxe persistirá, né? Então, nós aprenderemos aí um novo normal, uma nova realidade. Nós já estamos vendo como isso funciona e cada dia nós temos que nos adaptar a essa nova realidade. Então, veja a importância da área de gestão de pessoas, né, para o desenvolvimento do capital intelectual, né, o conhecimento, uma coisa importantíssima para as organizações. Gerir o seu conhecimento, desenvolver talentos, ter pessoas capacitadas, né, ajudar essas pessoas, trabalhar a motivação dessas pessoas, desenvolver liderança, né, líderes. Tudo isso está relacionado aí à área de gestão de pessoas. Então, essa rápida apresentação, pessoal, foi para mostrar mais ou menos a vocês como é que se estrutura uma organização em suas áreas organizacionais, áreas funcionais, né? A configuração, como ela se estrutura adequadamente, e aí vocês podem procurar essas duas referências que nós usamos, o Massimiano e o Chamerol Júnior. Esses estão na biblioteca, na plataforma Minha Biblioteca, à disposição de vocês. Além dessa videoaula, constará lá no ambiente virtual de aprendizagem algumas outras contribuições. Deixarei lá à disposição de vocês um material de apoio, né, para que vocês podem ir tanto nos livros, as referências citadas na apresentação e que constam no nosso plano de ensino, né, quanto complementar isso com o texto que eu vou deixar lá à disposição de vocês, um texto bem simples de ler e que vai ajudá-los a entender como é que funcionam essas áreas funcionais, né? Vou deixar lá um link onde vocês vão acessar esse texto. Não deixem de participar do nosso fórum, e lá no fórum vocês poderão interagir, tirar dúvidas, deixarei lá umas questões para que para promover uma discussão, e não deixem de participar, lembrando que é nesse espaço de fórum que a gente considera enquanto frequência de vocês, tá? Então, eu vou disponibilizar esse material e essa videoaula, etc., e vocês têm até, preferencialmente, a quinta-feira, né, de cada semana, para vocês, de acordo com o tempo de vocês, fazerem as suas contribuições lá no fórum. E qualquer dúvida, vocês podem manter contato comigo pelo nosso grupo de WhatsApp, né, ou por e-mail, e nós estamos à disposição. Espero que todas e todos tenham gostado aí desse nosso breve ensaio sobre a organização e suas funções. Até breve.